Olá, pessoal. Eu sou Miriam Rocha e vamos falar um pouquinho sobre a introdução à engenharia econômica. Esse conteúdo faz parte da disciplina de engenharia econômica do curso de engenharia de produção da UFRN. Aí, vamos aqui para uma definição e um breve histórico da engenharia econômica. A engenharia econômica envolve formular, estimar, avaliar resultados econômicos quando as estimativas para a realização de um determinado propósito estão disponíveis. Então, você tem que ter esses dados em mãos, né, para poder fazer ou conseguir esses dados de alguma forma. Outra maneira de definir engenharia econômica é considerá-la como um conjunto de técnicas matemáticas que simplifica a comparação econômica. A engenharia econômica nos fornece os instrumentos para estas comparações. O nome engenharia econômica vem do fato de terem sido desenvolvida por engenheiros no fim do século XIX, né? Esses engenheiros e engenheiras trataram, né, de forma sistemática problemas com alternativas de investimentos. Daí surgiu essa técnica. A princípio foi para grandes projetos, mas a gente pode aplicar em qualquer âmbito, né? Em qualquer tipo de organização, até no âmbito pessoal, se assim desejar. Aqui eu trago essa figura, que é a gestão de processos e sistemas produtivos, tanto de bens quanto serviços, para a gente conseguir vislumbrar um pouco mais onde poderia ser essas decisões que a engenharia econômica poderia dar suporte. Tanto do lado de fornecedores, você pode usar para a escolha de fornecedores de equipamentos, materiais, escolha de mão de obra. Então, ela pode dar suporte em qualquer nível desse sistema, né? Aqui, essa outra figura, a gente tem decisões operacionais na parte de gestão, processo, manutenção, fornecedores, qualidade, capacidade, estoques, custo, mão de obra, só corroborando, né, a questão de elementos nos quais a engenharia econômica pode dar suporte. Processo de manutenção, você pode decidir se troca o seu equipamento de manutenção por outro mais novo. Aí você pode ver qual é esse benefício, como é que vai se comparar financeiramente esses dois equipamentos. Aqui do lado do projeto, você tem produtos, processos, sistemas, capacidade, fornecedores, arranjo físico, localização, equipamento e também a, a engenharia econômica também pode dar esse suporte, né? E assim também facilitar a melhoria, né, desses processos, né, esses sistemas operacionais. Outro ponto, né, que a gente pode frisar aqui é algumas decisões que a engenharia econômica pode ajudar, tanto no setor privado, quanto público, quanto até no nível pessoal. Por exemplo, em um sistema de verificação computadorizado, se o sistema de verificação computadorizado substituir a mão de obra humana na execução de testes de qualidade em uma linha de soldagem de automóveis, os custos operacionais decrescerão em 5 anos? Então, aí pode responder essa pergunta. Claro que, como a gente falou, né, ela dá esse suporte em questões também, questões financeiras. Claro, e o decisor também tem que tomar outros aspectos também dentro desse processo decisório. Aqui você pode até substituir, você pode achar como mais barato substituir, mas a qualidade do serviço vai se manter, né? Então, você pode incluir outras questões aí. E é uma decisão economicamente prudente atualizar os centros de produção de componentes de uma fábrica de aviões a fim de reduzir seus custos em 20%. Um desvio rodoviário deve ser construído em torno de uma cidade de 25 mil habitantes ou a atual rodovia que atravessa a cidade deve ser ampliada. Então, você constrói um novo ou amplia que você tem. Obteremos uma taxa de retorno necessária se adotarmos a tecnologia recentemente proposta para uma linha de manufatura de produtos médicos da lei. Então, algumas questões no setor privado, né? Agora, no setor público, um incremento na arrecadação de impostos de uma cidade
deve fazer para pagar os custos de atualização do sistema de distribuição de energia elétrica. É rentável para o Estado dividir os custos com a empreiteira para construir um pedágio rodoviário? Aí, nesse caso, por exemplo, até o gestor público pode levar em consideração se é rentável, e também se vai dar celeridade, também pode também colocar isso como fator de vantagem, enfim. Universidade pública, esse aqui é um exemplo que eu construí, na verdade não é da referência, mas também no setor público. A universidade pública deve contratar uma empresa terceirizada para fazer as refeições no restaurante universitário ou se preparar internamente para suprir essa necessidade. Aí, outra vez, né, falando, né, você pode até chegar à conclusão que terceirizar é mais barato, mas aí também vai do ponto de vista estratégico, isso está coerente com o que a universidade quer, aí ela compõe, né, o subsídio para a tomada de decisão. Na vida pessoal, né, alguém poderia estar interessado em saber se deve liquidar a conta do cartão de crédito com dinheiro emprestado. Será que é mais barato fazer isso? Mas os cursos de pós-graduação valem a pena, do ponto de vista financeiro, ao longo da sua carreira. Se o financiamento da casa é bom, ou deveria acelerar os pagamentos amortizando as parcelas no final do contrato. Exatamente qual taxa de retorno obteremos para investimentos em ações? Se deve comprar o próximo carro, né? Ou você vai fazer um leasing, ou fazer um consórcio, ou até mesmo continuar com o que tem e liquidar a dívida do empréstimo que você tomou, do financiamento. Aqui, né, é importante frisar que as pessoas tomam decisões. Tanto os computadores, a matemática e as ferramentas não, né? Elas dão subsídios para o gestor, para a gestora nesse processo decisório. Elas auxiliam, né, as pessoas a tomarem as decisões. Uma vez que as decisões afetam aquilo que será feito, o tempo da engenharia econômica é principalmente futuro, né? Qual é o impacto daquela decisão que eu vou ter na minha vida, né, em qualquer aspecto. O número usados em análise de engenharia econômica são estimativas que esperam que se ocorram. Essas estimativas frequentemente envolvem três elementos fundamentais: fluxo de caixa, tempo de ocorrência e a taxa de juros. A gente vai falar muito disso nesse curso, nessa disciplina. Como estão ligadas ao futuro, podem ser bem diferentes daquilo que ocorre, principalmente devido a mudanças nas circunstâncias de eventos planejados. Então, uma coisa que você planejou hoje, pode ser que daqui a pouco mude o cenário e não ocorra, né? A gente até pode trazer o exemplo que a gente está muito próximo da pandemia, por exemplo, da Covid. Então, o cenário se mudou rapidamente, as coisas que a gente tinha planejado não aconteceram. E era outro cenário que ninguém sabia como as coisas iam se comportar, né? Então, a gente se planeja, mas as coisas podem mudar também rapidamente. Então, isso a gente chama de natureza estocástica, né? Que ela é variável, né? Então, provavelmente fará com que o valor futuro seja diferente da estimativa feita agora. Comumente, a análise de sensibilidade é executada durante o estudo de engenharia econômica, para você avaliar os possíveis cenários no futuro. Você varia algumas variáveis, né? Até você pode também usar funções probabilísticas. Determinar como a decisão deve ser modificada em função das estimativas variáveis, especialmente as que variam bastante. Aqui tem um exemplo, né? O engenheiro espera que os custos de desenvolvimento do software variem até 20% da estimativa para mais ou para menos de $250.000. Então, a análise deve se executar, né, com os valores de 200 mil, 250 e 300 mil para acompanhar essa variação. E outras estimativas incertas do projeto podem também ter esse ajuste fino nessa análise de sensibilidade. A engenharia econômica pode ser igualmente usada para analisar os dados passados.
os dados observados, avaliados, para determinar se os resultados cumpriram ou não o critério especificado com a necessidade de obter a taxa de retorno. Então, você vai ter, né, você fez um investimento e você quer ver se realmente cumpriu o efeito que você esperava. Então, você usa dados passados para fazer essa análise. Vamos supor, né, que no exemplo, que há 5 anos, uma empresa de engenharia de projetos sediada nos Estados Unidos tem iniciado a implantação de um projeto detalhado na Ásia para chassis de automóveis. Agora, o presidente da empresa quer saber se o retorno real do investimento ultrapassou a 15% ao ano. Quer saber se cumpriu o que foi planejado, ou a expectativa. Aqui tem as etapas do processo de tomar decisão na engenharia econômica. Primeiro, é muito importante entender o problema, né? E definir o objetivo. Isso precisa que quem está envolvido conheça aquele problema, conheça as questões que envolvem aquele problema que está sendo analisado. Coletar dados relevantes, definir as alternativas viáveis e fazer as estimativas realistas. Não vale a pena você comparar algo que é inviável, né? Por exemplo, no âmbito pessoal, você coloca uma alternativa que você sabe que você não vai cumprir. Ah lá, vou trocar meu carro. Ah, não tenho dinheiro. Então, não coloca comprar um carro novo, vamos dizer, à vista. Não tem essa... Então, você tem que ser realista nas alternativas, sem ser viáveis. Identificar critérios para tomar decisões usando um ou mais atributos, avaliar cada alternativa por meio da análise de sensibilidade para melhorar a avaliação, né, que você olha aquelas variáveis que têm chance de ser modificáveis e você faz essa variação para tentar se antecipar aos possíveis eventos futuros, né? Selecionar a melhor alternativa, implementar a solução e melhorar e monitorar os resultados. Aqui, na descrição da alternativa, o processo de tomar decisão na etapa 1 consiste em compreender a compreensão básica daquilo que o problema requer para a solução. Então, é isso que eu estava comentando, de você conhecer de fato o que você está querendo analisar, né? Às vezes pode parecer até óbvio, né? Mas às vezes se você não conhece a fundo, você tem que procurar alguém que te ajude nessa compreensão, alguém do setor, da empresa, que explique para você e você consiga aplicar as técnicas. Inicialmente, pode haver muitas alternativas, mas apenas algumas serão viáveis e avaliáveis de fato, né? Lembrando que as inviáveis não devem ser avaliadas, né? Pelo fato de serem inviáveis. Fluxo de caixa, né? São as entradas, né? Serão as receitas e saídas e custos de capital. São chamadas de fluxo de caixa. As estimativas são feitas para cada alternativa na etapa 3. Porque aí você vai conhecer como vai acontecer as entradas e saídas para cada alternativa de investimento, de equipamento. Aqui tem um exemplo de fluxo de caixa. A gente vai voltar nesses conceitos aqui em uma aula introdutória, mas a gente já pode ir começando a comentar esses conceitos mais básicos. Aqui tem um exemplo, o diagrama representa o investimento inicial, desembolso, né? Aqui, ó, se desembolso no tempo zero, produzindo receitas no segundo período de 700, no terceiro de 500 e 800 no quarto. Uma despesa constante no período, por período, a partir do segundo período, né? Aqui a gente tem essa despesa constante. Então, do ponto de vista de investidor, seria esse fluxo de caixa. Aqui, do ponto de vista do investimento, seria isso. Vai ter o recebimento, né, do investidor, né, no tempo zero. Você vai ter as receitas, né, que seria a taxa que o investidor paga para você operacionalizar isso, e aquilo que você tem que fornecer para quem está investindo. Porque o exemplo de fluxo de caixa, ele é alto, vamos dizer assim, explicativo, né? Explicativo, a ideia é ser bem fácil mesmo, de ser entendido. E representa
o problema. Análise usando engenharia econômica. Os cálculos que consideram o valor de dinheiro no tempo. Então, você tem que considerar esse valor de dinheiro no tempo para fazer, para cada fluxo de caixa, né? Os fluxos de caixa, cada alternativa. E você daí vai usar a taxa, né? A taxa de juros. Aí, por fim, vai escolher a melhor alternativa. Aqui tem um exemplo, né? Você tem um problema e você tem a alternativa 1 e a 2. Você tem um novo equipamento ou vai atualizar o antigo. Aí você tem que descrever a informação, né, do que você está querendo fazer. Você vai ter o fluxo de caixa de cada um dos alternativos, estimativas de renda, de custo, estratégia de financiamento, legislação fiscal. Aí vai ter análise usando o modelo de engenharia econômica para ambos, né? Valor dinheiro no tempo, taxa de juros, medida de valor. Vai comparar as duas. Aí aqui também, que eu comentei, atributos não econômicos a serem considerados. Então, você vai comparar as duas, também colocar esses atributos e escolher a melhor alternativa, né? Nesse exemplo aqui foi a 1. Aí aqui eu trouxe um exemplo um exemplo aqui hipotético também. Imagina que você vai nessas etapas de processo. Imagina que a Beyoncé, né, ela chega atrasada sempre ao trabalho e à universidade. Para chegar pontualmente, ela precisa de um meio de locomoção mais eficiente. Aí, antes de eu passar para a resposta, já passei aqui, mas eu queria que vocês dessem uma pausazinha no vídeo e tentassem responder cada uma dessas etapas, 2 a 8. Né? Quais seriam coletar os dados, definir, identificar os critérios, né? Eu queria que vocês fizessem isso um pouquinho para a Beyoncé. Aí, continuando, aí a parte de coletar os dados, ela vai coletar preços e custos de manutenção de carros, motos, bicicleta, também preços de carros, motos de aplicativo. Vai definir as alternativas, comprar um carro ou uma moto, uma bicicleta, ou utilizar carros, motos de aplicativo, ou manter a locomoção via ônibus. Identificar os critérios para tomar a decisão usando um ou mais atributos relacionados a custo, consumo e conforto, rapidez, etc. Né? Aí talvez ela decida que não quer ir de ônibus mais. Aí a gente pode dizer assim, então tá, já pode sair das alternativas, né? Que o conforto não é o mínimo que ela espera. Um exemplo, né? Aqui, continuando avaliando cada alternativa, comparar as alternativas e a escolha da mais conveniente, aí selecionar e implementar, né, os resultados, né, fazer o que ela decidiu, e vai monitorar, depois que implementa, você vai continuar monitorando, né, as mudanças de cenários, talvez ela decidiu ao primeiro momento, eu não posso, porque está muito alto o preço do carro, mas mais para frente muda o cenário, tem uma redução de impostos, melhora o mercado, aí aquela alternativa pode ser viável em um momento futuro. Aqui eu trago mais um exemplo. Aqui foi no momento quando eu fazia estágio, eu tive a oportunidade de fazer uma análise técnica financeira. Era uma empresa têxtil era uma empresa do ramo têxtil. Nessa empresa, ela se adaptou às instalações, a uma estrutura já existente. Então, o fluxo de materiais não acontecia de maneira contínua, já que ela teve que se adaptar. Então, a empresa, originalmente, ela tinha 5 caminhões transportando material da fábrica, sendo 4 desses do tipo trucado e um do tipo toquinho, né? Toquinho é menorzinho. Todos terceirizados. A eficiência desse transporte é relativamente baixa, já que o caminhão não pode fazer outra atividade, o caminhão, vamos dizer assim, né, não pode fazer outra atividade enquanto estiver carregando ou descarregando ou descarregando material. Ele tem que ficar parado, né? Obviamente, onde está sendo feita a carga ou descarga. Então, a proposta, né, seria a substituição dessa frota de caminhões por tratores ou caçamba. Desta forma, né, a caçamba poderia ficar nos setores e os tratores iam fazendo, né,
esse roteamento ali, né, para pegar as cargas e, enfim, não precisaria. Um trator poderia dar conta, né? A ideia era essa. Então, aí, as alternativas: manter a frota de caminhões ou alugar ou comprar tratores e reboques. Então, antes de mais nada, deveria ser feita uma análise de viabilidade técnica. No caso, foi feita via simulação no Arena, que você bota aquele sistema lá no computador e ele testa. Será que é viável trocar um caminhão por trator e reboques? Foi, foi comprovada a viabilidade técnica. E a melhor opção do ponto de vista financeiro era comprar os tratores de reboque. No entanto, na época, né, essa ficou em primeiro lugar. E a alternativa de alugar os tratores e reboques ficou em segundo. E a atual da época, e a questão de manter a frota dos caminhões em terceiro. E a direção achou melhor, enfim, como ela estava próxima, a primeira da segunda, achou melhor a questão de alugar tratores e reboques. Foi implementado, funcionou lá na organização e foi fruto de uma análise tanto do ponto de vista técnico quanto financeiro, usando as técnicas de engenharia econômica. Então, aqui, né, aí eu queria que vocês pensassem, né, aqui no momento da aula, a gente faz isso com os colegas, mas se você está assistindo a aula em casa, queria que vocês refletissem, pense na organização real, ou se é a sua vida. Pense no problema ou objetivo que a engenharia econômica pode ajudar. E esboce essas etapas do processo de tomar a decisão. Então, eu quero que vocês detalhem também a organização, se é produtora de bens ou prestadora de serviços, e quais seriam os consumidores, clientes envolvidos. Então, é isso, né? Pense um pouquinho aí sobre isso e finalizo assim a aula. Aqui são as referências e até a próxima.